Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Leite e estamos iniciando agora mais um bloco do programa Conectados com Cristo. Verdade, a suprema caridade, toda a Bíblia é comunicação. Vocês devem estar sentindo falta de alguém. Pois é, a minha parceira Bia, neste momento, se encontra em uma viagem missionária, mas tenho certeza que está unida conosco através da oração. E nesta edição do programa convidamos o nosso querido pároco, o padre Idemário Muniz, que vai conversar com a gente sobre alguns temas. O primeiro, sobre a caminhada bíblica, que realizamos no penúltimo final de semana de setembro. Iremos falar sobre as conclusões deste grande evento aqui na nossa paróquia. E segundo, sobre o mês das missões, que teve início no dia 1º de outubro. Padre Idemário, é uma alegria imensa ter a vossa presença aqui nos nossos estúdios, no nosso programa. Ficamos imensamente felizes. Muito bem, Felipe. Mais feliz estou eu, contente de ter essa possibilidade de falar com vocês neste programa Conectados com Cristo e também falar ao nosso povo da imensa alegria que nós tivemos durante todo o mês de setembro dedicado às Sagradas Escrituras. Bom, meus queridos irmãos, então para que bem possamos entender como foi a vivência em relação ao mês das Sagradas Escrituras, vamos agora saber com o padre, fazendo algumas perguntas. Padre, como dissemos, no penúltimo final de semana do mês de setembro, nós realizamos a nossa segunda caminhada bíblica, culminando assim as celebrações referentes ao mês das Sagradas Escrituras. Então, do Senhor como nosso pastor, como nosso guia, que tanto incentivou para que a gente pudesse fazer parte deste grande evento, gostaríamos de saber o que foi que o Senhor achou desta nossa caminhada que tivemos. Superou as expectativas? Sim, Felipe. Todo mês de setembro, tanto aqui na sede como nas nossas comunidades rurais, fomos todos motivados a celebrar os encontros bíblicos. E nós adquirimos o material, entregamos o material, fizemos estudos com esse material, mostrando aos nossos paroquianos, a gente pastoral especialmente, as motivações pelas quais deveríamos vivenciar bem o mês da Sagrada Escritura, o mês de setembro. E foi bem vivenciado, bem celebrado, tendo como uma parte assim mais alta, sublime, o cume deste mês em nossa paróquia, o 4º domingo de setembro, com a nossa segunda caminhada bíblica. E nossas expectativas foram superadas, porque em relação à primeira caminhada que nós fizemos no ano passado, nós andamos 5 quilômetros. Este ano nós andamos 10 quilômetros. E todas as pessoas que ali estavam andando, claro, com algumas raras exceções, mas tinha justamente essa motivação de caminhar com a Bíblia e ao encontro da Palavra de Deus. E penso eu que aqueles que de fato fizeram esta experiência como o povo de Deus, fez esse encontro de transformação do seu coração na sua vida. Porque a motivação da caminhada bíblica, a você e a quem nos assiste, não é um momento esportivo, nem uma carreata ou uma movimentação popular, mas o nosso objetivo, o nosso pensamento era destacar justamente a importância da Palavra de Deus como luz que ilumina os nossos passos no caminho da vida. Somos peregrinos, estamos a caminho do reino e todo o povo de Deus fez esta experiência de caminheiro, de peregrino, iluminado com a Palavra de Deus. Nós também, cristãos e Igreja do Senhor, temos esta mesma missão de sermos missionários a partir da Palavra de Deus. E essa missão, ela nasce justamente com o nosso batismo. E a Palavra de Deus, que é luz para os nossos passos, que é força, que dá ânimo
ao nosso coração, que faz nascer as nossas comunidades, ela tem um ponto principal na nossa vida. Ela deve ter esse destaque, não externamente, mas principalmente no nosso coração. Então, quando nós vimos aqueles quase 2.000 pessoas, né, que acompanharam a palavra de Deus, nós nos sentimos alegres, contentes, felizes, louvamos e agradecemos a Deus por todo aquele povo que acompanhou, não a nós, mas a palavra de Deus. A nossa missão é justamente fazer com que esta palavra ocupe o seu devido lugar em nossas vidas, em nossa família, principalmente nas nossas comunidades. É belo de se ver que as expectativas foram superadas, né, Padre? Porque isso serve de combustível para que se possa perseverar nessa caminhada de projetos e com certeza nas próximas caminhadas, que já vem criando um certo afeto, um certo gosto pelo povo jardinense em participar deste belíssimo ato de fé, né? E como o senhor falava, ainda uma grande parcela não sabia de fato o intuito de estar caminhando ali, de estar presente naquela peregrinação. Então, que foi um grande ato de fé. Então, por isso que eu queria saber do senhor, como é que esta caminhada, como é que esta peregrinação pode repercutir no campo espiritual dos nossos paroquianos? Eu penso que nós temos uma possibilidade de adentrar nas famílias com o subsídio bíblico. Por exemplo, este ano nós fomos motivados e iluminados a meditar a primeira carta de São João. Nós amamos porque primeiro ele nos amou. Então eu penso de que é quase impossível a gente fazer uma peregrinação dessa, uma caminhada dessa, os participantes, de fato, todos, absolutamente, estarem envolvidos no mesmo objetivo. Porque é povo de Deus, outros vão por curiosidade, outros vão pela caminhada, mas a maioria vai justamente por essa motivação espiritual. Uma saída que nós podemos ver assim para que todos, né, ou o máximo de pessoa possível, faça essa caminhada de fé, essa caminhada penitencial, essa caminhada de louvor, é justamente durante o mês da Bíblia a gente incentivar, motivar os encontros em família. O material que a igreja disponibiliza para a gente, ele é muito rico. Então, fazer com que as famílias celebrem, os setores celebrem, as comunidades celebrem. Então, a partir da celebração, nasce justamente esse entusiasmo para a caminhada. Então, é um desafio que nós temos. É um desafio. E não somente assim, a igreja hierárquica ou instituída, mas nós todos somos a igreja do Senhor. Então, os leigos, os missionários, as famílias precisam e devem ter nas suas mãos a palavra de Deus. E somente a partir deste encontro pessoal com a palavra de Deus, as nossas famílias, o nosso povo faz esta caminhada como de fato ela precisa ser, uma caminhada motivada pela palavra de Deus. Pode ter aqui acolá algum ou outro que vá por esporte ou por curiosidade, mas é também povo de Deus, pertence ao povo, pertence à comunidade. Essas pessoas, elas não estão distantes da comunidade. A gente via também, são pessoas que participam conosco da missa dominical, que participam de algum grupo pastoral, mas a gente tem justamente esse apreço, este carinho, esta motivação de dizer, estar aqui porque foi convidada, foi chamada, foi tocada pela graça de Deus. Não é à toa. Nenhum está ali por estar, mas está porque foi tocado, de certo modo, pela ação do Espírito Santo. Nós devemos ter sempre essa confiança na ação do Espírito Santo. O Papa Francisco falava, por ocasião da sua meditação da Palavra de Deus na missa de hoje, a palavra chega ao coração e causa alegria. E como é que está o nosso coração para acolher essa palavra?
que transforma o nosso coração. Transforma possivelmente quantas e tantas tristezas estão em nossa vida, estão em nosso coração, que nascem das nossas dificuldades e são transformadas em alegria. A alegria do Senhor, que é a nossa força, como falava na primeira leitura de hoje, do profeta Neemias, na liturgia da palavra de hoje, né? Então, a alegria do Senhor é quem nos motiva a caminhar, a nos tomar consciência de que somos peregrinos. E a nossa peregrinação, ela não é sem rumo, ela não é sem referência. Nós caminhamos para o Rei, nós caminhamos para o céu, nós caminhamos para Deus. Tem alguém que nos aguarda, que nos espera, que vai nos acolher de braços abertos. Então, cada um, nas próximas caminhadas que iremos fazer, cada paroquiano, cada pessoa, motivada pela fé, motivada pelo próprio Espírito Santo, com esta disposição, com essa certeza: eu estou a caminho ao encontro de Deus. É Ele que está de braços abertos para me acolher, para me receber. Por isso, a alegria que vem do alto é que me motiva a perseverar nessa caminhada de fé. Estamos no início do mês de outubro, que, de acordo com a nossa igreja, é o mês dedicado às missões. Gostaria de saber, Padre, como surgiu essa ideia de celebrar o mês das missões? Bom, Felipe, a igreja, pela sua natureza, ela é missionária. Então, dizer assim, somos missionários a partir do nosso batismo. O mês de outubro, por ocasião, dizer assim, por que o mês de outubro é o mês das missões? Nós sabemos que no dia 1º de outubro, a igreja celebra a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma das padroeiras das missões. Ela, juntamente com São Francisco Xavier, são os patronos das missões. Então, mês de outubro, celebrando Santa Teresinha como padroeira das missões, todo o mês de outubro nós intensificamos as missões. Intensificamos. E o que nós devemos fazer durante este mês? Antes de tudo, deixar que o Espírito Santo seja o protagonista da missão, o protagonista da evangelização. O Papa nos adverte nesse sentido. Não é anunciar o Evangelho de qualquer jeito, não é anunciar Jesus Cristo de qualquer jeito, não é viver a fé de qualquer jeito, de qualquer modo. Mas, na verdade, é nos deixar envolver pelo Espírito Santo, que é protagonista na evangelização. Então, durante todo o mês nós temos várias iniciativas para as missões. As visitas às famílias, a visita aos doentes, a celebração dos sacramentos aos nossos irmãos, a celebração eucarística, que é o ponto mais alto de nossa fé, de nossa esperança, é o momento do encontro com a palavra, com a Eucaristia, é o encontro da comunidade. Então, durante o mês de outubro, mês das missões, nós, padres, as religiosas, os religiosos, toda a igreja, vocês leigos, devem ser os missionários do Senhor. Devem anunciar ao mundo a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, sobre a morte. Apresentar Jesus. Apresentar como? Com a própria vida. Agora, para apresentar bem, é preciso conhecer. Ninguém ama aquele que não conhece, nem fala de quem não conhece. E como é que nós podemos assim conhecer a Jesus Cristo? Principalmente pelas Sagradas Escrituras. Setembro, mês da Bíblia. Tivemos toda já a experiência de encontro com a Palavra de Deus. Mas não é somente o mês de setembro que nós devemos ler a Bíblia. É toda a nossa vida, toda a nossa missão. Outubro, mês das missões. A quem nós vamos anunciar? Jesus Cristo. E anunciar este Jesus da Palavra de Deus. Anuncia com as palavras, mas principalmente com o nosso exemplo, com o testemunho de vida. Então nós temos vários motivos para anunciar Jesus Cristo, porque Ele está em nosso coração. É Ele quem nos convida, quem nos convoca,
e nos envia. E aonde nós estivermos, sermos antes de tudo o promotor da paz. A paz esteja nesta casa, a paz esteja nesta família, a paz esteja na cidade. Aqueles que nos acolherem estão acolhendo não a nós, mas aquele que nos enviou, que é o próprio Jesus de Nazaré. Então que tenhamos esta disposição para, durante todo este mês, sairmos da nossa acomodação, nos desinstalarmos e ir em missão. Agora tenhamos também um cuidado para não devorar quilômetros. Dom Helder Câmara diz que a missão não é devorar quilômetros, não é andar muito, mas é anunciar Jesus Cristo primeiramente nas nossas famílias, nas nossas casas, no nosso setor. Tantas pessoas que vivem ao nosso julgamento, claro que todo julgamento humano ele é prejudicial, mas ao nosso olhar, quantas pessoas que vivem como se Cristo não existisse. E nós temos a missão de anunciar ao mundo Jesus Cristo. Não é o Jesus da nossa cabeça que nós pensamos, mas é o Jesus que nós encontramos principalmente as Sagradas Escrituras. Encontramos este Deus, nossos irmãos pobres, menos favorecidos. Porque saiamos em missão, que anunciemos Jesus Cristo. Padre, agora cientes de tudo isso, qual a motivação para nós celebrarmos as missões em outubro? Felipe, o Papa Francisco instituiu este ano 2019 o mês extraordinário da missão. A motivação primeira é comemorando os 100 anos da Carta Apostólica do Papa Bento XV. O título da carta é Máximo Ilude, a grande missão. Então, a partir desta convocação da Igreja, na pessoa do Santo Padre Papa Francisco, para intensificar as missões durante este mês. E o tema deste mês missionário extraordinário é Batizados e Enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Qual é a missão da Igreja? Transformar a sociedade, transformar o mundo. Então, é uma disposição da Igreja, e nós fazemos parte dessa Igreja e devemos estar no mundo para anunciar Jesus Cristo com um novo ardor missionário. Eu vou ler aqui uma parte da mensagem do Papa por ocasião do Dia Mundial das Missões, que vamos celebrar no próximo dia 20 de outubro. E diz assim: Batizados e enviados, a Igreja em missão no mundo. É o mesmo do outubro missionário, diz o Papa. A celebração deste mês irá ajudar-nos, em primeiro lugar, a reencontrar o sentido missionário da nossa adesão de fé a Jesus Cristo. Fé recebida como dom gratuito no batismo. Ou seja, somos missionários não é porque somos padres. Somos missionários, antes de tudo, porque somos batizados. Claro que todo padre deve ser missionário. Todo padre deve ser missionário. A natureza da igreja é ser missionária. E a igreja não é constituída somente pelos padres, bispos, papa, religiosos. E assim, a igreja, como diz o Concílio Vaticano II, é constituída, é formada pelos ministros ordenados, leigos consagrados e os leigos batizados. Então, você é missionário pelo seu batismo, discípulo missionário de Jesus Cristo. Então, durante todo este mês de outubro, nós somos chamados de justamente sair das nossas acomodações e anunciar Jesus Cristo. Mas tenhamos cuidado para não anunciar nós mesmos. Nós estamos em nome de, e este de, que é o próprio Senhor que nos envia, Ele está ao nosso lado. Eis que estarei convosco todos os dias. É a promessa que Ele nos fez. Então, Ele está ao nosso lado.
Ele é o missionário do Pai. Nós somos seus discípulos missionários. E é Ele que nós devemos anunciar a todas as pessoas onde nós estamos. Precisamos ir longe, não. Anunciemos Jesus Cristo no nosso trabalho, na nossa escola, nos nossos estudos, na rua, nas periferias, na igreja, nos hospitais, nos serviços públicos, onde quer que estejamos. Que sejamos os missionários do Senhor, a partir do nosso batismo. Somos missionários porque fomos batizados. Dom recebido, dom anunciado. Dá de graça aquilo que recebemos de graça, que é a fé do batismo, a fé que recebemos através da igreja do nosso batismo. Que sejamos missionários e que este mês de outubro, de fato, nos ajude a alargar os nossos horizontes, o nosso olhar, a nossa consciência, aqueça o nosso coração. E que sejamos missionários atuantes, não de nomes. O Papa também diz que, o Papa Francisco diz que anunciar Jesus Cristo é a parte de evangelizar, fazer com que o povo, nós todos, assumamos o Evangelho como nosso. É palavra nossa, a palavra de Deus é palavra nossa. E diz o Papa que se o Espírito Santo é o protagonista da missão, é Ele quem deve estar em nossas atitudes, em nossas ações. Anunciar Jesus Cristo sem o Espírito Santo, anunciar Jesus Cristo fora da igreja, diz o Papa que é qualquer outra coisa, menos missão, menos evangelização. Não podemos ignorar a atuação do Espírito Santo em nossa missão. Em tudo quanto formos fazer, invoquemos o Espírito Santo e confiemos. Ele mora no nosso coração, Ele mora no teu coração. Então que assim nós façamos esta experiência de discípulos missionários do Senhor. E durante todo este mês, estejamos prontos a anunciar aquele que nós acreditamos, aquele que é a razão da nossa existência, Jesus de Nazaré. Para conhecê-lo melhor, nos debrucemos sobre a sua palavra, as Sagradas Escrituras. É isso aí. Bom, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim de mais uma edição. Esperamos que você tenha absorvido o total conhecimento que foi expressado nesta edição de hoje. De modo especial, gostaríamos de agradecer pela presença do nosso pároco, o Padre Demário Muniz, que já digo, esperamos tê-lo em futuras edições, para que possa expressar mais e mais essas sábias palavras, esses sábios ensinamentos para os nossos queridos paroquianos que nos assistem. Meu querido amigo Felipe, estamos contentes por vocês, e também por essa disposição que vocês têm em possibilitar os nossos irmãos que nos assistem algumas palavras, principalmente a palavra de Deus. E com certeza, sempre que eu puder, eu estou aqui para falar um pouco para os nossos irmãos, para os nossos paroquianos, para os nossos amigos, porque não é somente, não são apenas os nossos paroquianos que nos assistem, mas tem muita gente que assiste, que escuta e que merece, por ser igreja, também de uma palavra confortadora. E não há uma palavra que mais nos conforte do que a própria palavra de Deus. E nós devemos ser sempre esse instrumento de Deus na vida das pessoas, sinal da presença de Deus na vida das pessoas. Você já está concluindo a sua fala, mas eu gostaria de convidar os nossos irmãos que nos assistem a não perder o encerramento do mês missionário dessa paróquia. Próximo dia 27 de outubro, na missa das 7 horas da manhã, estaremos acolhendo a cruz missionária, que está em peregrinação por todas as paróquias da nossa diocese. Então, a nossa paróquia vizinha, Santo Antônio de Barbalha, virá nos trazer
no dia 27. E nós vamos acolher na missa das 7 horas da manhã. Neste mesmo dia, é o 4º domingo do mês de outubro, nós estamos também nos preparando para a coroação do Santuário da Mãe Rainha. A festa da Mãe Rainha durante este mês de outubro, também mês de outubro dedicado a Nossa Senhora. É que devemos intensificar nossa devoção a Maria. E naquela celebração estaremos fazendo a coroação do Santuário da Mãe Rainha. Então, todos os santuários que visitam as nossas famílias devem estar aqui nesta celebração. E a gente aguarda, a gente espera a sua presença, a sua visita. Venha celebrar conosco, venha encerrar o mês das missões. Encerrar os meses das missões não é encerrar as nossas missões, porque a nossa missão continua. Naquela celebração será um ponto mais alto durante todo este mês. E ali estaremos justamente nos reencontrando com todos os nossos paroquianos e também nos reencontrando o encontro. Cada encontro é único. O encontro com a palavra, o encontro com Jesus Cristo, para que, fortalecidos pelo seu amor, envolvidos pelo seu Espírito, nós continuemos a nossa missão. Então vem participar conosco do 4º domingo de outubro, mês dedicado às missões. Então, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim de mais um programa. Fique atento em tudo que acontece na nossa paróquia através das nossas redes sociais. Pelo nosso Facebook, Paróquia Santo Antônio de Jardim, pelo nosso Instagram, @Paróquia de Jardim, e também pelo nosso canal no YouTube, o TV Web Santo Antônio. Aproveita, deixa logo o teu joinha e se inscreve no canal. Quer interagir conosco? Deixa aí nos comentários as sugestões que você quer ver nas próximas edições dos programas Conectados com Cristo. Padre, para que bem possamos encerrar esta nossa edição de hoje, o senhor gostaria de conceder a bênção a essas queridas pessoas que nos assistem? Com certeza, Felipe. O padre foi ordenado para abençoar. Mãos ungidas para abençoar o nosso povo. Então que a graça de Deus, que a misericórdia de nosso Deus seja derramada abundantemente nas vossas famílias, as vossas vidas. Não importa as dificuldades pelas quais vocês estão passando. O que importa é que a graça de Deus chegue no coração de vocês. Que a misericórdia de Deus chegue na vida de vocês. Escancar o coração, escancar a vida para acolher a bênção do autor da vida, que é o próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, até a próxima edição. Até logo. Até logo.